Meu povo, você tem um minuto aí para a palavra da organização. Isso mesmo, vim aqui mostrar para vocês como é que eu organizo a minha semana, porque eu acho que pode ajudar aí alguém que tá aí do outro lado. Então, assim, vou dar uma introdução aqui enquanto a galera vai chegando aí. Mas essa live, assim, super despretensiosa. Eu quero compartilhar com vocês como é que eu organizo a minha semana, porque isso tem me ajudado bastante. E eu acredito que pode ajudar vocês também. Marge entrou, Henrique, oi Henrique. E por que, né? Eu resolvi trazer isso aqui. Porque assim, uma dessa parte, eu sou uma pessoa organizada. Não queria dizer, mas eu sou uma pessoa organizada. Só que é uma característica que eu tenho desenvolvido há pouco tempo. Que eu tô desenvolvendo há pouco tempo. E ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Que ou a pessoa é organizada ou a pessoa não é organizada. Na verdade, não. Acho que é um processo, como tudo na vida. Oi, Ale. Oi, Lucas. Então, assim, tô fixando aqui o comentário. Oi, Malu. Então, assim, então, como é um processo, nunca vai estar pronto, né? Nunca vai estar 100% pronto, a pessoa nunca vai ser 100% organizada. Uma semana a gente vai estar mais organizada, na outra a gente vai estar uma bagunça total. Faz parte. Mas eu acho que esse processo de tentar se organizar minimamente possível ajuda a gente em várias coisas, desde diminuir a ansiedade, a gente conseguir fazer coisas que a gente quer pro nosso bem mesmo, pro nosso lazer, pra gente conseguir fazer uma aula de forró, né? Porque às vezes a gente fica deixando o lazer e coisas que são boas pra gente sempre de lado, porque não é urgente, teoricamente não é urgente, não tem ninguém cobrando, então a gente fica nessa bagunça aí e tá sempre ansiosa, sempre resolvendo, apagando incêndio. Então acho que se organizar é uma ferramenta que a gente pode usar aí pra até viver melhor mesmo. Pois é, Ale, já anotei. Eu tenho que anotar tudo, porque se eu não anotar, eu esqueço de tudo. Então, assim, vou mostrar pra vocês como é que eu planejo a semana, tá? E aí, se vocês quiserem já ir compartilhando, me digam aí como é que vocês se organizam, se vocês usam alguma ferramenta específica. Compartilhem comigo também, que eu gosto de aprender com vocês também, tá? Então, assim, pra começar, o que que eu faço? Hoje, eu uso, na maior parte das vezes, o Planner. Um vulgo caderno que tem lá os dias separados. Oi, amiga, Rai. Fique aí, Rai, que você é organizada também, que eu tô ligada. Se quiser compartilhar aí dicas também, trocar as ideias aqui comigo, vai ser super bem-vinda. Então tá, eu basicamente uso o Planner hoje. Além do Planner, o Planner, gente, nada mais é do que uma agenda otimizada, onde não é simplesmente colocar tarefas por dia, né? A gente consegue ter uma visão mais geral, uma visão da semana, consegue ter um planejamento mensal, tem algumas outras ferramentas de autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que o Planner é uma agenda otimizada, mas assim, nada do que um papel e uma caneta para você fazer seu planejamento, tá? Não precisa ser pleno, não tem a ferramenta certa. Tem a ferramenta que vai se adaptar a você e você vai se adaptar a ela. Aí, ó, Rai usa o Trello e o Planner. O Trello, eu uso também ele, mas eu uso ele à parte, principalmente para eu organizar minha produção de conteúdo e coisas assim, por exemplo, como um planejamento anual, que inclusive, deixa eu só fechar aqui, é uma parte assim que eu preciso aprender ainda muito, porque eu tenho uma grande dificuldade de planejar a longo prazo. E eu sei que é importante, mas eu ainda tenho essa grande dificuldade, mas assim, um passo de cada vez. Tá? Então, vamos lá. Então, planejamento semanal. Porque a gente pode planejar mensal, pode planejar anual, trimestral, como a gente quiser, mas eu vou mostrar pra vocês o semanal. Que eu acho assim, se você não faz nada hoje de planejamento, pega um papel e uma caneta e coloca lá segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana. E já dá pra planejar pelo menos a sua semana ou pelo menos o seu dia, tá? Então, como é que eu faço basicamente? Sempre que eu vou começar a semana, geralmente eu gosto de planejar no domingo ou no máximo na segunda. Mas isso não te impede de planejar em qualquer outro dia da semana. Se chegou na sexta-feira e você não conseguiu se planejar, pode sentar sexta-feira que também tá valendo. Uma coisa legal que antes de eu falar exatamente o que eu quero lembrar, é que a maior parte das coisas que eu sei hoje sobre planejamento, eu tenho que agradecer a Flor de Mim,
e a Yasmin, que é a dona do canal da Flor de Mim. E ela fala muito sobre planejamento e organização de uma forma saudável, pensando muito no nosso autoconhecimento e tal, tá? Então tá, como é que eu faço? Deixa eu só sair aqui. Ai, meu Deus, peraí. Como é que faz pra... Eu não tô conseguindo ver, tipo, se vocês comentarem. Pronto. Então, assim, como é que eu faço? Antes de começar a semana, então no domingo ou na segunda, eu primeiro faço uma análise geral, assim, da semana passada. Então, eu abro... Vou até mostrar aqui pra vocês. Eu abro o meu planner da semana anterior. Então, por exemplo... Tá vendo aquele? Eu abro ele e eu saio olhando o que é que eu fiz e o que é que eu não fiz. O que é que eu fiz pra me dar parabéns, né? Afinal de contas, fiz atividades pra me sentir produtiva também e coisas que eu não fiz. E essas coisas que eu não fiz, eu já dou ali, já marco ali pra eu saber que eu vou botar pra próxima semana, né? Porque se eu não fiz uma semana, eu faço na outra, sem problema nenhum. E também eu gosto de perguntar assim, as coisas que eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu não tive tempo, porque eu planejei mais coisa do que eu consigo fazer, porque eu tô procrastinando essa atividade é chata, porque eu tô com medo de fazer essa atividade. Enfim, tem várias coisas que a gente pode pensar aí nessa questão do autoconhecimento, por exemplo, pra ajudar a gente no nosso planejamento. Porque às vezes a gente bota uma coisa lá que às vezes nem faz sentido pra gente. E a gente fica botando aquela coisa e postergando e nunca faz. E aí começa a se sentir improdutivo por causa disso. Enfim, várias tretas, né, da vida. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é essa análise, né? E aí, uma coisa assim, gente, que me ajuda horrores, que eu aprendi com a Flor de Mim também, que é o despejo. O despejo é uma lista onde você vai colocar... É porque eu tô abrindo aqui já na página. É uma lista onde você vai colocar tudo que vem na sua mente. Então, quando eu sento pra planejar, eu analiso a semana anterior e eu já começo a anotar nesse despejo as coisas que eu não fiz e eu quero fazer nessa semana agora e as coisas que eu já tava ali pensando em fazer e vou lembrando o que eu tenho que fazer. Então, eu começo a anotar, assim, sem ordem, tá? Como se fosse uma listinha mesmo. Tipo, no meu planner tem até o espaço, ó. Esse espaço aqui é do despejo. Talvez esteja espelhado pra vocês. Mas você pode pegar uma folha de papel e anotar aleatoriamente tudo que você quer fazer, certo? E aí, o que eu faço? Eu decidi, também nesse processo de autoconhecimento, que eu quero usar as minhas manhãs e também porque eu tenho essa possibilidade no meu planejamento, né? Porque eu trabalho sozinha, eu que faço meus horários e tal. Então, aí, ó, Rai, uso despejo também. É tipo uma limpeza. Exatamente, Rai. É uma limpeza de cachê da mente. A mente agradece muito. Porque assim, a gente começa, né, a fazer as coisas do dia a dia e começa a vir um monte de coisa na cabeça. Ou senão a gente senta assim na frente pra fazer um negócio, não sabe por onde começar, porque às vezes não sabe nem o que tem pra fazer. Então, o despejo, assim, é excelente pra você esvaziar a sua mente e colocar tudo que você quer fazer nessa semana. Às vezes vai ter coisa que você não vai botar na semana, porque é muita coisa, né? A gente tem esse problema de querer fazer 3 semanas em uma, que é impossível. E aí também é uma coisa da gente se pensar, né? Autoconhecimento também sobre isso. Me perdi o que eu tava falando. Ah, tá. Então, despejo. Eu anoto tudo o que eu vou fazer. E aí, nesse processo de autoconhecimento também, de vendo como é que funciona mais pra mim, e isso tem menos de um mês, tô testando inclusive, eu decidi que o meu período da manhã, do momento que eu acordo até o momento que eu vou almoçar, eu dedico tanto pra fazer exercícios físicos, coisas assim pro corpo, como pra estudar. Porque o que foi que eu percebi? Eu percebi que quando eu deixava pra estudar coisas ao longo do dia, eu acabava não fazendo. Porque minha cabeça já estava cheia de coisas que eu tinha que fazer, cheia de demandas externas, e eu já começava a ficar ansiosa, não conseguia fazer, eu queria, né, resolver as urgências e não conseguia estudar. Então o que eu resolvi foi, não, minha manhã agora vai ser pro meu corpo e pra minha mente. Então eu já separo que de manhã, o meu período da manhã todo, vai ser para exercício e para estudar. Tô fazendo a pós agora, então tô também, né, fazendo a pós agora. Então tô tentando criar essa rotina do estudo. E aí fazer isso pela manhã é muito importante pra mim, porque minha mente tá limpa ainda.
tô mais tranquila. Também para exercício, eu percebi que quando eu deixava para fazer o exercício de noite ou de tarde, eu não fazia, porque eu tinha mil e outras coisas para fazer e eu não conseguia concentrar. Então amanhã serve para isso para mim. Então, quando eu vou planejar, eu já coloco lá no períodozinho da manhã a minha rotina matinal, que no caso é fazer exercício, meditar, tomar café, essas coisas assim, e estudar, principalmente as coisas da pós-graduação agora que eu tô fazendo. Oi, Rodrigo. Então, assim, vou mostrar pra vocês essa parte, tá? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Eu espero que funcione. Enquanto isso, me digam aí, vocês separam a semana de vocês por bloco? Como é que vocês fazem? Vocês colocam horário? Me digam aí. Então, ó, não vai dar pra ver tudo, eu acho, mas só pra vocês verem a visão que eu tenho do meu planner. Então, aqui tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, certo? Esse lugar aqui é o lugar do despejo, que eu saio anotando tudo que eu quero fazer na semana. E aí, a partir desse despejo aqui, eu vou colocando as coisas nos seus respectivos lugares, né? E aí, só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, amanhã, minha segunda, eu já deixo aqui, ó, bonitinho, que vou fazer minha rotina matinal, que envolve exercício, meditação, basicamente, café da manhã, tomar banho, essas coisas assim, skincare, sei lá, tudo que eu quero fazer do corpo. A jornada Flor de Mim é uma brincadeira de autoconhecimento que eu tô fazendo também, então eu já coloco de manhã. E os estudos. E aí, eu tô fazendo isso aqui agora, eu gosto de organizar, botar os post-its. Porque, por exemplo, se eu coloco só estudos, fica uma coisa muito vaga. E aí eu não sei o que eu tenho pra fazer. Então, eu coloco esses post-its pra descrever o que é que eu tenho que fazer pra esses estudos, né? Então, tem a leitura geral. Não vou dizer tudo não, gente, que eu tenho vergonha um pouco. Mas eu descrevo as subetapas que eu tenho que fazer dessa etapa maior, né? Que são os estudos. Então, por exemplo, todas as minhas manhãs estão iguais. Rotina matinal, jornada Flor de Mim e os estudos, que eu ainda nem coloquei todos, mas eu vou colocando as subtarefas e fechando assim pra ficar bonitinho. Tá? Vou voltar aqui pra minha cara. Tranquilo? Deu pra entender? Então, assim, até o almoço, eu decido que eu vou só cuidar do meu corpo e da minha mente. Privilégio, privilégio, porque eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso. Mas, já que eu consigo, eu prefiro organizar assim, porque eu consigo ser mais produtiva assim, me sentir mais produtiva, né? Porque produtividade é uma coisa, inclusive, subjetiva, né? E é isso. Então, por exemplo, a minha manhã eu já sei que vai ser isso. Então, toda semana eu já sei que eu vou botar isso aí. Pelo menos é assim que tá funcionando. Oi, Preta. Então tá. Então, depois disso, eu geralmente almoço e tal, descanso, e aí eu começo a fazer as minhas demandas de trabalho e aulas, né? Ou reuniões. Demanda de trabalho, aulas, reuniões, alguma live que eu tenho que fazer e tal. Inclusive, hoje é um dia, teoricamente, de descanso, mas essa semana toda aí eu meio que, né, me sabotei um pouco, enrolei um pouco, então eu decidi que hoje ia fazer a live, e tudo bem também. Então tá, outra coisa que eu gosto de fazer então tá, vocês pegaram essa parte do despejo e eu começo a distribuir nos dias. A primeira coisa que eu faço, depois que eu coloco essa questão da manhã, que já tá fixo pra mim, pelo menos por enquanto, é colocar os compromissos. Vou voltar pra minha cara. É botar os compromissos fixos. O que são os compromissos fixos? Eu não coloco, por exemplo, se eu tenho que. Por exemplo, amanhã eu tenho que pagar meu cartão, porque vence amanhã. Eu não coloco um horário específico que eu tenho que fazer isso. Eu sei que vai ser de tarde, porque é o momento que eu vou resolver minhas demandas de trabalho pessoais, além, né, do corpo e mente. Mas, por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião às 2h. Então, eu coloco esse horário e grifo, pra eu saber que é um horário marcado, ó. Por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião com Forró das Bonitas, eu já coloco grifado. Quarta-feira tem uma aula de autonomia e criatividade, já deixo marcado. Sábado também tem uma aula, já deixo marcado. Então, a ideia é colocar todos os compromissos que tem horário marcado. Isso é uma coisa também que eu aprendi com a Flor de Mim.
E eu acho que é bem interessante porque eu não gostava quando eu botava horário marcado pra tudo. Tipo assim, tenho que responder mensagem em tal horário. Pra mim isso não funciona. Por isso que eu nem uso muito o Google Calendário, porque eu fico um pouco ansiosa com esse negócio de horário. Mas eu defino esses horários fixos. Vocês entenderam, né? E aí eu vou descrevendo a minha semana a partir disso. Uma coisa que é legal da gente pensar também é que a gente tem que planejar tempo de descanso. Então, por exemplo, isso inclusive é uma coisa que eu preciso melhorar, não é mesmo? Que é o seguinte, por exemplo, domingo eu coloco que eu vou fazer, é o dia do meu spa day. Então, assim, spa day não tem uma regra exatamente do que é muito do que eu quero fazer também na hora, mas eu coloco assim, hidratar o cabelo, fazer um skincare, entendeu? Fazer alguma depilação se eu quiser e tal. Então é importante a gente colocar esses momentos de descanso e de lazer, de coisas pessoais. Então, minha terapia entra nesse horário marcado. Entendeu? Oi, Érica. Oi, Milena. Sejam bem-vindas. Estou falando de organização. Como é que eu organizo minha semana? Então, é importante a gente definir também esses horários de autocuidado, de lazer, de descanso, porque senão a gente acaba planejando só as coisas de trabalho e de estudo e esquece que a gente tem que descansar. Então, assim, é importante eu definir que no domingo eu vou ter o meu spa day e eu vou fazer várias coisas. Ou que eu quero, oi Sabrina, ou que eu quero assistir uma série. Ou que durante a semana. E aí é importante planejar descanso também durante a semana. Porque assim, gente, se a gente for descansar só no final de semana, barril. Claro que pensando nas suas possibilidades, né? Então, se você pode colocar, nem que seja meia hora de descanso todos os dias, um momento de relaxamento, de tomar um banho com atenção, esse momento que eu coloco de manhã, de tomar um café, de fazer um exercício, de me alongar, de meditar. Isso são momentos de autocuidado, são momentos que são tão importantes como os momentos de trabalho. Porque não adianta nada a gente ficar trabalhando mil coisas, gravar vídeo, Instagram, tudo, não sei o quê. E aí chega no final do dia, a gente tá exausta. Às vezes nem consegue chegar no final do dia porque a gente tá exausta. E aí a gente não consegue ter esse olhar pra gente. Esse olhar de descanso pra gente, né? Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito, eu tenho que melhorar, inclusive, é de planejar o meu descanso. Então, se sábado eu quero assistir um filme, eu vou lá e coloco sábado assistir um filme. Entendeu? E isso aí, Rai. É muito importante. Rai falou pelo menos 30 minutos por dia pra não fazer nada. É importante fazer isso. E eu sei que é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso, gente. Porque assim, ainda mais quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a Rai, inclusive, pode se identificar com isso. Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a gente fica pensando no negócio 24 horas por dia. E aí, uma coisa que é pra ser saudável acaba não sendo, porque a gente tá ali pensando 24 horas por dia, né? No trabalho, e aí isso gera tensão, enfim. E aí, por que também eu tô falando disso? Porque eu ouço muito das minhas alunas e alunos que, eu não tenho tempo, inclusive isso acontece muito quando eu vejo que a pessoa vai faltar. Então, às vezes, a gente vai faltar aula, por exemplo. Por exemplo, tô agora com a turma online, então, claro que vai ter alguns imprevistos e tal. Mas se você se inscreve no curso, por exemplo, o curso de autonomia e criatividade que está acontecendo agora. Está acontecendo, vamos dizer, a turma de quarta-feira. É toda quarta-feira, às 8 horas. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no meu planner. Quarta-feira, 8 horas, eu vou ter aula. E isso é um compromisso. Porque às vezes a gente coloca só compromisso, assim, de demandas de trabalho. Ou coisas urgentes, né? Então, se tenho que entregar uma coisa para Rayana quarta-feira. Isso eu consigo colocar no prazo. Mas se eu boto que quarta-feira eu tenho uma aula de forró, às vezes parece que não é tão importante quanto. E aí a gente acaba não priorizando isso, né? Então, tô falando isso também porque é comum, né? A gente acabar deixando de fazer a aula porque é uma coisa de lazer, porque não é nada urgente, porque isso não tá dependendo o meu trabalho não depende diretamente disso. Mas isso é importante pro meu corpo, pra minha saúde mental. Então, eu acho que organização é legal nesse sentido também, da gente se cuidar, né?
Deixa eu ver o que mais eu quero falar aqui. Foi uma live bem de improviso, tá, gente? Uma coisa assim que eu tô fazendo seja de improviso mesmo, nem fiz roteiro. Então, eu falei de vocês do despejo, falei de colocar os horários fixos. Ah, uma coisa que eu gosto muito é de pensar no dia em blocos. Então, por exemplo, eu dividi esse bloco da manhã para estudar e fazer exercícios. Eu anoto, por exemplo, que eu vou almoçar e vou descansar. Outra coisa é do autocuidado. Eu vou parar um momento do meu dia que eu vou almoçar e descansar. Não tem jeito, não tem como eu planejar 10 atividades, sendo que eu só consigo fazer 5. Entendeu? Porque isso vai também entrar numa questão de produtividade, né? Da gente se achar ou não produtiva. Dentro desse sistema capitalista que a gente vive, há lá a Revolução Industrial, né? A revolução que aconteceu há décadas atrás, mas a gente continua nesse processo, né? Como se a gente estivesse vivendo uma revolução industrial ainda. Onde quanto mais tempo trabalhando, era o mais produtivo, né? Então, a minha produtividade, ela é diretamente relacionada com o tempo que eu tô trabalhando. Então, a gente acaba, às vezes, não focando na qualidade do que a gente tá fazendo, né? E eu esqueci porque eu tava falando disso. Ah, de produtividade. E aí, a gente acaba enxergando a nossa produtividade de uma forma não saudável, né? Então a gente só se acha produtiva quando a gente faz 20 atividades no dia. Só que não, a gente precisa pensar em outros parâmetros de produtividade. Por exemplo, para mim, produtividade é chegar na quarta-feira e fazer uma aula de forró para me divertir. Para mim, produtividade pode ser também de manhã eu acordar e me exercitar. Então, produtividade não é só quando a gente está trabalhando. Produtividade também é quando a gente está fazendo uma coisa para o nosso próprio corpo, para o nosso próprio bem. E não necessariamente isso tem a ver com trabalho, né? Claro que o trabalho vai ser importante e tal. Oi, Ju. Ju, minha aluna, chegou aí agora. Seja bem-vinda. Tô falando sobre organização, viu? Então, gente, eu acho que é isso. Como é que vocês se organizam? Que aplicativos vocês usam? Me contem aí. E aí, além do Planner, eu uso o Trello pra fazer. Eu fiz esse ano, pela primeira vez, eu fiz meu planejamento anual no Trello. Então, assim, tem várias coisas que eu coloquei lá. E que aí eu tento ajustar pra ir colocando no meu dia a dia, que é uma coisa bem complexa. E além disso, eu uso também o meu planejamento de produção de conteúdo lá no Trello, porque eu acho que é mais fácil, a gente consegue movimentar mais, tem mais ferramentas, né? E aqui também no Planner fica muito pequenininho para eu colocar tudo, então não coloco tudo não. Aí, produção de conteúdo eu coloco lá no Trello. Tem um outro aplicativo também que chama Asana, ou Asana, não sei como é que fala. Que é parecido com o Trello, mas ele tem umas funções a mais. Eu já usei, a gente usa lá no Forró das Bonitas também. É bem legal pra você experimentar. Tem também o Notion. O Notion é uma coisa assim muito livre. Confesso que não sei o que fazer com essa tal de liberdade. Pra mim é muito livre, são muitas possibilidades. Aí eu fico, logo eu, libriana, fico pensando o que é que eu quero fazer com cada coisa e eu não saio do lugar no Notion, mas eu já vi muita gente usando. Rai falou aqui. Uma coisa importante, amiga, é que a ideia de procrastinação. Como se fosse mega ruim procrastinar, mas a verdade é que todo mundo vai procrastinar em algo. É preciso ter consciência do que é e quando. Rai, você falou uma coisa super importante, procrastinação. Bom você lembrar disso, que eu vou comentar sobre isso. Assim, sobre procrastinação, eu acho que é muito isso do que a Rai falou, né? Que a gente sempre acha que é uma coisa ruim. E eu confesso que eu também fico assim, nossa, tô procrastinando. E aí eu começo a me culpar porque eu tô procrastinando. E aí eu começo a procrastinar porque eu tô me culpando. Enfim, é um ciclo assim, terrível. E aí, o que eu tenho tentado fazer é me perguntar por que eu tô procrastinando. Como eu disse lá no início da live, organização não é só sobre organização. Organização e planejamento é sobre autoconhecimento também. Porque o que acontece? Por exemplo, eu tô com uma atividade, vou dar um exemplo real, verídico. Eu tô com uma atividade que é me inscrever no edital de cultura. Eu nunca fiz isso antes.
E aí eu tô com essa atividade, acho que já tem o quê? Umas 3 semanas que eu tô com essa atividade e eu não consigo fazer ela. Não porque eu sentei e tentei fazer, mas porque eu procrastinei algumas vezes e eu priorizei outras coisas no lugar dessa questão do edital. E aí eu tava inclusive me perguntando essa semana por que eu tava fazendo isso. E aí a gente começa a responder essas perguntas e é um processo, assim, bem profundo de autoconhecimento mesmo. Então, por exemplo, eu nunca escrevi alguma coisa pro edital, eu tenho que parar e pesquisar sobre como fazer isso. Então, não vai ser uma atividade fácil que eu vou fazer rapidinho. Eu já fico pensando que, mas será que eu vou ser aceita ou não? Então, a gente começa a criar várias coisas que faz com que a gente procrastine. Então, não é simplesmente só sobre procrastinar. Tem toda uma coisa por trás aí que a gente tem que parar pra se perguntar. Então, por exemplo, tô doida pra fazer uma aula de forró, mas eu nunca tenho tempo pra fazer a aula de forró. Por que será? É porque eu tô sem dinheiro. Porque eu acho que isso não vai ser uma coisa produtiva. Porque eu acho que isso não é uma coisa essencial. Porque me falaram que isso é uma coisa, né, supérflua. Mas às vezes não é. É uma coisa que faz sentido pra você. Ou é porque você tá com vergonha. Ou é porque você não quer que seja online. E aí você quer que seja de uma outra forma. Porque você tá com saudade do forró. Enfim, são várias questões que a gente pode se perguntar que tem a ver com essa procrastinação. E isso que Rai falou é importante pra gente não ficar se culpando sempre. E muitas vezes, quando eu me pergunto por que eu tô procrastinando, eu resolvo, em parte, essa procrastinação. E muitas vezes a procrastinação tem a ver com duas coisas: ansiedade e medo. Medo de dar certo, medo de dar errado, ansiedade porque é muito difícil, ansiedade porque eu vou ter que parar pra me debruçar e dedicar um tempo, enfim. Tem muitas coisas, né, em relação a isso. Então é bom também pra gente se perguntar. A Ju tinha falado que ela usa agenda de papel. Eu sou mais adepta à agenda de papel. Ainda mais porque o Planner é uma agenda de papel, né? Ainda mais porque eu faço muita coisa no computador. E aí eu confesso que eu fico com ranço um pouco do computador para planejar. Eu consigo me focar mais quando eu escrevo, quando eu consigo ver assim. Não sei, eu acho que é um tempo de atenção também, a minha rotina. E aí eu saio da frente do computador, do celular. Eu gosto mais. Eu uso o celular quando eu tenho alguma coisa assim. Tô aqui estudando e aí eu lembrei que eu tenho que pagar uma conta. Aí eu pego o celular e anoto rapidinho, pagar a conta e tal. Ou se o planner estiver perto, eu já anoto no planner. No despejo, eu já coloco aqui, pagar a conta e tal. O importante, gente, só pra gente finalizar, é a gente tirar as coisas da cabeça. Quando eu percebi o quanto isso era importante, minha vida mudou. Porque às vezes a gente tá aqui, eu tô planejando uma aula, aí eu tô na cabeça. Tenho que pagar o cartão, eu tenho que responder fulano de tal, eu tenho que, sei lá, tirar o lixo, eu tenho que fazer a comida do dia, eu tenho que passar pano na casa, eu tenho que. E aí eu tô aqui planejando, mas no background aqui, no meu backstage, tá assim, 1000 coisas na minha cabeça. E aí eu não consigo me concentrar, eu já começo a ficar ansiosa. Então, assim, se é pra gente tirar uma lição dessa live, é o quê? Tire as coisas da sua cabeça. Porque cabeça não foi feita pra lembrar. Eu já sou uma pessoa que não tem uma memória muito boa. E com o curso que eu fiz da Flor de Mim, eu comprovei isso. Cabeça não foi feita pra lembrar, gente. A gente não consegue fazer uma coisa na presença, concentrada, pensando na mensagem que tem que mandar pra fulano de tal 5 horas da tarde. Não consegue, não consegue. Se isso não tiver anotado na sua agenda, por exemplo, eu não consigo estudar sabendo que eu tenho uma aula às 18 horas da noite e eu não anotei isso. Porque a todo tempo eu tô, ai meu Deus, e se eu esquecer? Aí eu fico relembrando pra não esquecer. Aí eu tenho que planejar a aula. Enfim, é uma bagunça. Rai falou, escrever no papel é sua vibração e energia naquilo. Eu sinto isso também, tem muito significado. Exato, Ju. A gente se dá o direito de esquecer porque tá anotado. A gente não tem que ficar. Ainda mais nesse dia a dia louco que a gente tá, de rede social, de computador, de internet, de home office. Que a gente tá o tempo todo sendo bombardeada por informação. Imagine
você ter que lidar com todas as informações que vai chegando pra você e ainda ter que lembrar de tudo que você tem que fazer no dia. Eu não consigo hoje conceber, viver um dia da minha vida sem anotar antes o que eu preciso fazer. Nem que seja um checklist. Você vai pegar um post-it, sei lá. Você vai anotar tudo que você tem que fazer no dia. Nem que seja isso. Não precisa nem planejar a semana, nem precisa nada. Só precisa anotar e tirar da sua cabeça, tá? Porque assim o que a gente vai ter menos ansiedade, a gente vai se sentir mais produtiva, a gente vai conseguir fazer uma aula de forró, a gente vai conseguir dançar sem ficar se culpando, vai conseguir tomar um banho tranquilo, fazer uma skincare, hidratar o cabelo, fazer um yoga tranquila. E a gente vai entender o que a gente tem que fazer. Muitas vezes o que acontece quando a gente não anota é que a gente, inclusive, cresce o que a gente tem pra fazer. Aí eu fico, ai meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando eu anoto, eu vejo que nem é tanta coisa assim. A gente só organiza o pensamento, entendeu? Então, assim, usem a organização e planejamento para melhorar a saúde mental de vocês, para dar atenção pro corpo de vocês, pro trabalho, porque a gente precisa pagar boletos, obviamente, para tudo na vida. Mas pense que a organização e planejamento não é cobrança, é você o quê? Respirar o seu dia de uma forma mais tranquila, sabendo o que você tem que fazer, sabendo o que você quer ou não fazer também, porque às vezes a gente faz uma coisa só porque mandaram a gente fazer, entendeu? É isso. Espero que tenha ajudado vocês. Vou deixar salva essa live. Foi uma live, assim, aleatória mesmo, porque eu tava afim de falar. E eu também porque eu sou organizada, sou mesmo organizada, entendeu? Eu tenho que assumir essa qualidade. E eu percebo que isso me ajuda muito. E eu espero que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Se quiserem depois, me manda no direct como é que vocês se organizam. Me dá dicas aí também de aplicativos. É sempre bom a gente estar testando. Ah, só uma coisa, gente. Pera aí, importantíssimo. Se você... Lembra que eu falei que é sobre autoconhecimento, né? Então, se você tá procrastinando muita atividade... E aí você tá sempre colocando pra semana, próxima semana, às vezes essa atividade não faz mais sentido pra você. E às vezes a gente tem que desapegar, se riscar, finge que nunca existiu. E pronto. Porque às vezes a gente acha que bota no planejamento, aí tem que ser tudo à risca, exatamente como eu coloquei. Se eu não fizer como eu botei, não deu certo. Fracassei, meu dia foi terrível, sou improdutiva, procrastinador. Mas às vezes é sobre desapegar. Então, assim, se você tá vendo que uma coisa tá muito empacada, se pergunta primeiro por que ela tá empacada. E às vezes nem vai fazer mais sentido você manter essa atividade na sua rotina. E aí você tira, entendeu? Desapega. E é sobre isso, vai testando, vai vendo o que funciona, o que não funciona. É tudo sobre o processo. Para a gente finalizar com uma frase bem bonita que eu aprendi no livro que eu tô lendo, Criação do Patriarcado, que fala assim, tá aqui anotado, porque eu anotei aqui no meu painel. O processo em si é o caminho, é o objetivo. Então, assim, nunca vai estar perfeito, nunca vai estar 100% pronto. Curtam o processo de vocês, na medida do possível, na medida das possibilidades e vivências e realidade de cada pessoa. Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada a todo mundo que participou. Nath, Rai, que estava aqui, Hortência, Priscila, Maria, Sofia, que entrou agora, Bruna. Muito obrigada a todo mundo que participou e que tá aqui. E é isso. Comentem lá se vocês gostaram, se ajudou vocês. André também, que tá aqui. Juliana, minha aluna linda, perfeita, maravilhosa. Comentem se ajudou vocês e é isso. E manda aí, ó, pra alguém que tá precisando ser organizada, precisando de um pontapé, manda pra essa pessoa também. Pri, vou deixar salva e aí vocês conseguem assistir depois, tá? Eu falei sobre organização e saúde mental, como é que eu organizo minha semana e falei, assim, das minhas vivências também. Certo? Então tá bom. Beijinhos. Tchau pra vocês. Até mais, tá bom, queridos? Beijos.